E aí galera, tudo bem com vocês? Boa noite, hoje quarta-feira, 29 de julho, 8 horas da noite. Vamos lá, hoje eu vou fazer uma live um pouquinho diferente, vai ser uma live bem bacana. Uma live, eu não quero chamar de brincadeira porque o assunto é muito sério. Mas é uma live que eu vou falar sobre os 10 mandamentos do desenho. Então é uma comparação, né? Muitas coisas fazem comparação. Tem os 10 mandamentos disso, 10 mandamentos daquilo. Até deve ter 10 mandamentos do desenho. Eu não procurei, não quis nem saber. Eu fiz os 10 mandamentos do desenho, escrevi aqui, por toda a minha experiência, né, que eu passei durante todos esses anos, mais de 30 anos aí no convívio com os meus alunos, aprendendo muito a cada dia, aprendo até hoje. Então, baseado nisso, eu falei, vou fazer um vídeo muito bacana. São 3 vídeos, né? Hoje eu vou falar sobre 3 mandamentos. Vai ser muito rápido, vai ser muito legal. Não vou desenhar, mas eu tenho certeza que vou passar um conteúdo incrível aí pra você. Que vai ajudar a transformar o seu desenho. Porque não basta apenas ficar só desenhando, explicando como que funciona a técnica. Isso é importante, vou até falar sobre isso. Mas como funciona toda a mecânica ao redor, né? Esse macro universo que é o desenho. Isso é muito importante você saber também. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui os nossos slides. Eu preparei alguns slides, eu não vou ficar falando aqui todo o tempo, eu vou falar bastante. Aliás, o que, que eu fiz aqui? Em alguns slides eu vou ler uma parte, porque se eu começar a falar aqui, eu vou falar o assunto, mas eu não vou parar, então eu tenho que ter um freio, né? Eu tenho que ter um freiozinho ali para poder ter o meu limite, para que essa live fique uma live legal, não fique uma live muito longa e eu consiga passar toda a informação num tempo bem legal aí para você, certo? Bom, o que que eu quero fazer? Ó, boa noite, Alexandre. Beleza? Como que você tá, cara? Deixa eu falar uma coisa aqui hoje para vocês. Esse assunto aqui, tudo que eu vou falar, cada um dos mandamentos, eles são bem legais, tá? Então vai ser muito interessante que vocês façam perguntas sobre o que eu vou falar. Eu vou falar um mandamento, o primeiro mandamento. Eu vou sempre comparar um mandamento ao mandamento da religião, lógico, né? Respeitando, né, em todos os aspectos. Isso aqui não é uma coisa assim despojada, não é uma brincadeira. Tem todo um sentido e não tem que misturar, né? O mandamento da religião, quem segue a religião continua seguindo uma boa, é uma coisa bem tranquila. Tem algumas coisas assim que são até um pouco contraditórias que eu falo no mandamento do desenho, mas que tem alguma coisa a ver com o mandamento da religião, beleza? Primeiro mandamento. O desenho é o primeiro passo da produção de todas as coisas. Então eu fiz assim, eu comparei esse mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Existem outras versões, dependendo da religião, né? Dependendo aí do segmento, da doutrina, muda um pouquinho esse primeiro mandamento, mas no sentido é o mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então o desenho é o primeiro passo da produção de todas as coisas. Por que eu coloquei isso? Porque tem muita gente que contesta, tem muita gente que fala que desenho é coisa de criança, que desenho não é tão importante, que desenho é simplesmente assim um passatempo, desenho é uma coisa de pessoas. É... Beto escreveu um negócio aqui. Desenho é uma coisa de pessoas desocupadas, né? Muito pelo contrário. Deixa eu ver aqui, tá tudo em ordem, tá travando o vídeo. Deixa no comentário, antes de eu continuar aqui, deixa no comentário, eu tô olhando aqui pelo meu gerenciador. Às vezes é um probleminha na conexão, eu vou mandar bala aqui. O Insta tá travando hoje, que pena. Mas tudo bem, se travar no Insta, não se preocupa não. Eu tô tendo um probleminha aqui em transmissão no YouTube, eu não sei se tá rolando no YouTube, mas isso é em relação ao meu software aqui que eu utilizo. De qualquer maneira, se eu não conseguir transmitir ao vivo pelo YouTube, terminando aqui eu já vou editar esse vídeo, já vou mandar bala no YouTube, no Facebook já deve estar online. Se tiver alguém pelo Facebook, escreve se tá ok, tá certo? Voltando ao raciocínio aqui, não vai ficar muito longo, tá? Então eu vou dar um tempinho agora e responder algumas coisas e me concentrar no assunto principal. Mas vocês podem ir escrevendo que daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aí, tá certo? Aliás, eu agradeço muito aí a participação de vocês. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Perfeito. Só ver que
Então deve ser transmissão, porque. Não, deve ser transmissão, não, não é não. Bom, tudo bem, vou mandar bala aqui. Se o Insta não tiver legal, depois a gente dá uma olhadinha no YouTube e Facebook, tá certo? Interromper aqui a linha de raciocínio vai ficar um pouquinho complicado. Hoje é um assunto complexo. Bom, então tem muita gente que despreza, fala que desenho não é trabalho, que desenho não é importante, enfim, não vou nem discutir isso. As pessoas que pensam dessa maneira, elas estão completamente enganadas e eu vou demonstrar agora com alguns exemplos, né? Porque o desenho é o primeiro passo na produção de tudo e na minha opinião, não tentando vender o meu peixe, né? Porque eu trabalho com desenho desde sempre. Mas o desenho é uma das coisas, uma das profissões mais importantes do planeta, porque tudo depende do desenho. Ah, mas meu pai é advogado, eu sou advogado. Por que eu preciso de desenho? Você precisa de um escritório, você precisa de um computador, você precisa de um carro para chegar até o seu escritório, e tudo isso foi desenhado antes. Então, vamos para os slides aqui, ó. Vamos parar e pensar. Nas nossas casas nós temos torneiras, nós temos vários objetos. Então nós temos vários elementos que compõem aí a estrutura da nossa casa. Tudo isso foi desenhado antes. Os mais deixei dois exemplos aqui, coloquei uma coisa assim bem simples. Desde objetos do nosso cotidiano aos mais complexos projetos arquitetônicos são desenhados. Então, quando eu falo desenho, não estou falando só que você tem que pintar quadro, que também é uma coisa maravilhosa, ou que você tem que fazer história em quadrinhos, que também é uma coisa. Não, o desenho está ligado em muitos, mas muitos segmentos. Então, essa torneirinha que vocês estão vendo aí, ó, não sei se é Deca ou se é Docol, ela foi desenhada antes por um projetista, lógico, para funcionar tudo certinho. Essa casa maravilhosa aí, casa num estilo assim, parece uma coisa assim meio da Califórnia, assim, muito legal. Teve um projeto arquitetônico. Vamos embora, vamos tocar que tem bastante coisa aqui. 14 bis. Lá atrás, teve um projeto, teve um desenho, senão o negócio não ia sair do chão. E hoje é os super jatos, né? Eu coloquei um jatinho comercial aqui, mas poderia até ter colocado uma nave espacial, alguma coisa assim mais para ilustrar melhor, né? Mas imagina o quanto que evoluiu essa portinha redonda aí desse avião aí, ó. Quanto cálculo, o próprio design, né? Eu não vou nem entrar no mérito aqui nesses slides sobre a competição dentro do melhor produto, do produto mais bonito, é, da força do design em relação aí à venda de um produto. Então eu não vou nem, só vou falar sobre a parte produtiva, né? Vamos lá para o próximo slide. Então nós temos aqui, desde quando eu digo simples, literatura de cordel, não é que é uma coisa assim, é uma coisa assim, simples no sentido da pureza, mas uma literatura extremamente rica, trabalhosa, patrimônio, né? É um patrimônio a literatura de cordel. Mas os desenhos são assim, um pouco mais simples, né? É um cotidiano, é uma forma de retratar aquilo, é uma coisa que já é tradicional essa característica. Então, ali, desse simples desenho da literatura de cordel, que precisa ter um desenho, até as superproduções de cinema, Marvel, DC, tudo que tá aí, ó, Capitão América, todo mundo que tá aí, não, Homem-Aranha não tá aí, todo mundo que tá nessa cena foi desenhado antes, na época da Marvel, todo esse uniforme, tudo é desenhado, tudo tem um desenhista por trás, por isso que esse é o primeiro mandamento. Eu deixei aqui em cima, ó, sempre o primeiro mandamento para lembrar, para recordar. Outra coisa muito importante que eu quero comentar, que tudo isso que eu tô falando aqui é a minha opinião, tá? Então não estou ditando regras desses 10 mandamentos para que você siga. Ah, o que você mais acha? Que fica colocando os 10 mandamentos? Não. Isso aqui, como eu já disse no início, é o meu dia a dia, a minha jornada aí de alguns anos. E algumas coisas que eu falarei nos próximos slides, eu vou me referir a pessoas que já querem trabalhar com o desenho ou que já trabalham com desenho. Se você encara o desenho como hobby, como uma coisa legal, assim, assista esse vídeo na curtição e não precisa ficar preocupado. Não, o Sosmar falou que eu tenho que fazer isso, que eu vou falar daqui a pouquinho. Não se preocupa com isso, tá certo? Isso aqui é no caso, é, você quer realmente transformar a sua vida com o desenho, se tornar um profissional, tá certo? Olha lá, antigos instrumentos cirúrgicos, meu Deus, ainda que eu não coloquei tão antigos. Eu vi alguns aí quando eu salvei essas imagens no Google. Se eu colocasse aqui, ia virar uma live de horror, cara. As coisas, umas serras, uns elementos terríveis aí. E hoje, né, os robôs cirúrgicos, então,
olha, se não fosse o desenho, lógico, não é só o desenho. Ah, então pega e desenha um robô. Não, é tudo associado. Tem outras ciências ligadas ao desenho, né? A robótica, a própria medicina orientando o que fazer, o que não fazer. Então, é uma fusão de profissionais. Aqui, nesse caso, o desenhista ele se torna apenas uma ferramenta complementar. Lógico, não tem a importância principal. Quando eu digo que o desenho é importante, não quer dizer que ele seja a coisa mais importante em todos os sentidos. No automóvel tem um engenheiro automobilístico que faz todo o projeto, que faz toda a mecânica, que faz o negócio funcionar. O cara vai lá e desenha, lógico. Não é assim, o desenhista ele domina o mundo, não. Ele é uma peça fundamental em diversos segmentos. Vamos lá para o próximo. Aqui todo mundo tem certeza aí que a maioria gosta, né? Os antigos jogos, né? Eu peguei a primeira leva, eu peguei ali tempo de Odyssey, peguei os. Atari já era a segunda geração. Odyssey. Teve alguma coisa antes, não me falha a memória ali, mas o meu primeiro, pela minha idade, eu peguei o Odyssey, né? E até chegar no. Hoje até que eu citei um só aqui, World of Warcraft. Existem diversos jogos maravilhosos, né? Todo mundo que joga conhece a tecnologia, conhece a riqueza, a produção desses jogos. E tudo isso graças, lógico, a diversas mentes brilhantes relacionadas à programação, etc, etc, etc. E aos desenhistas que enriquecem, né, esse conteúdo. Né? A diferença aí do Pac-Manzinho ali na década de 70, assim, até ser 70, assim, até chegar hoje no World of Warcraft. Bom, quase fechando esse primeiro mandamento aqui. Então eu tenho só o fechamento dele aqui. Então negar a importância do desenho. Só para consolidar que o desenho é o primeiro passo da produção de todas as coisas que nos cercam, tá? Negar a importância do desenho é negar o mundo que está ao seu redor. Então quando você ouvir uma pessoa falando ao seu redor, do seu lado aí, ao seu redor ficou na cabeça aí. Que o desenho é uma coisa de criança, que o desenho não é uma coisa tão importante, que o desenho é uma coisa supérflua. Esse cara tá assim, vira as costas, não comenta mais nada, deixa quieto, deixa ele falar sozinho. O desenho realmente ele tem a sua importância. Se eu começar a entrar no mérito aqui de guerras, guerra do marketing, o que vende mais, o melhor produto mais. Imagina, só vou dar um exemplo. Imagina você entrando no supermercado e todas as embalagens são brancas. Tá? Tudo bem, nas suas formas distintas. O leite, aquela caixinha, o chocolate, aquela outra caixa ou aquele envelopinho, enfim. Mas tudo branco escrito. Chocolate, tudo em preto. Amendoim, leite. O que vai. Então, assim, leite Parmalat, escrito com a mesma fonte do leite Itambé. Você não vai, sabe? Você não vai ter o atrativo ali das cores, daquela produção mais requintada, que aquilo chama mais atenção. Então, o desenho realmente ele transforma a vida das pessoas e é uma das coisas mais importantes comercialmente falando. Vamos lá, segundo mandamento. Hoje eu vou falar sobre 3, já estou no segundo, é coisa rápida. Amanhã eu falarei mais 3 e na sexta-feira eu vou fechar com 4. Mandamento número 2. Agora eu vou começar a falar assim, pisar um pouquinho no pé, no calo aí da galera. Agora eu quero frisar, se você desenha por hobby, se você gosta de desenhar porque você quer desenhar, várias coisas que eu vou falar nessa sequência, então fica tranquilo, não precisa se preocupar com isso. Agora, se você quer realmente trabalhar com desenho, presta muita atenção no que eu vou falar agora. E isso assim, não é uma coisa que você lê num livro ou que você acha isso em qualquer lugar pelo Google, qualquer coisa. Isso aqui é uma coisa vivenciada, tá? Durante anos, entendendo, compreendendo, passando por muitas situações. Então, não faça desenhos em vão, sem objetivos definidos. Qual foi o mandamento que eu associei? Não use o santo nome de Deus em vão. Então, não faça desenhos em vão, sem objetivos definidos, tá? Eu vou falar muito sobre objetivo definido, é uma coisa muito legal. Deixa mais para frente, eu não vou esticar muito agora não. Então vamos lá, não desenhe, vou ler os 4 para poder ter um dinamismo, depois eu vou falar cada um deles individualmente. Não desenhe coisas aleatórias e sem objetivo. Tá? Esse é um dos itens desse mandamento. Não desenhe tudo que as pessoas pedem. Saiba escolher pela importância. Não desenhe apenas para criar um post nas redes sociais, tá? E não desenhe sem seguir uma didática para o desenvolvimento do seu centro geométrico e criativo. Vamos detalhar cada um deles aqui. Primeiro,
Não desenhe coisas aleatórias e sem objetivo. Eu vou ler para ficar bem claro, daí eu faço o esclarecimento. Evite desenhar coisas em função de influências do meio ou do momento, ou seja, siga uma linha uniforme de treinamento com foco e resultados objetivos. O que acontece? Às vezes tem um filme em alta, às vezes tem um desenho em alta, às vezes sai uma modinha, vamos dizer assim, no bom sentido, e todo mundo quer sair desenhando aquilo. Quando você sai desenhando, vamos pegar um exemplo, sai Vingadores, um filme novo, vou desenhar os caras do Vingadores aqui, eu vou ficar um mês e meio desenhando uma ilustração fantástica. E aí? Isso aí estava dentro do seu objetivo de treinamento? Se tiver, ok, perfeito, sem problema algum. Não, eu fiz porque eu fiquei com vontade e tal. Depois aí entra a parte de rede social que eu vou falar agora. Eu queria publicar tal, achei legal. Mas você perdeu um tempo com aquilo. Então, às vezes dava, eu confesso que às vezes tenho vontade. Nossa, que vontade de desenhar Deadpool, que vontade de desenhar isso. Mas às vezes não dá. Eu tenho outros objetivos. É o objetivo definido. Eu tenho uma meta. Eu tenho que chegar num determinado ponto para eu cumprir aquela missão, para eu poder me completar dentro de uma técnica, de um conhecimento, para eu ter resultados melhores. Então, não adianta você sair desenhando coisas aleatórias. Mantenha-se no foco, a não ser que um desenho aleatório esteja no seu foco, esteja no seu objetivo. Aí não tem problema algum, tá certo? É porque tem muita gente que fica assim perdido, né? Não sei o que eu vou desenhar hoje. Acho que eu vou desenhar. Vou desenhar um Dragon Ball aqui, que eu acho legal. Vi um episódio, curti. E vai lá e desenha, faz e fica legal, fica bonito, tudo, mas não contribui em nada com o aproveitamento. Então eu estou falando aqui de aproveitamento para crescimento individual dentro da técnica, para se tornar um bom profissional. Osmar, você está falando um monte de besteira, eu gosto de desenhar, o desenho que eu quero. Sim, você vai desenhar o que você quiser. Se você não tem esse propósito, esse objetivo de trabalhar com desenho, continua numa boa. Não, Osmar, eu tenho propósito de trabalhar com desenho e não tem problema algum, eu gosto de desenhar coisas aleatórias. Dependendo do desenho, eu fiz um desenho simples ali que eu fiquei 1 hora e meia. Eu fiz um sketchzinho. Putz, maravilha, você está treinando seu traço. Queira ou não, você está treinando seu traço. Então não é 8 ou 80. O que você não pode é parar um tempo muito grande num projeto e não vai contribuir em nada, tá certo? Vamos lá então. Sequência. Vamos lá, o item relacionado ao mandamento ainda. Não desenhe tudo que as pessoas pedem. Saiba escolher pela importância. Eu vou ler e vou comentar. Evite desenhar algumas coisas que seus amigos e familiares peçam, sem que tenham um objetivo ou propósito, pois a maioria das pessoas, ao saber que alguém próximo desenha, pede um desenho do nada. Nossa, quanto que eu ouvi isso. Me desenha o pior de todos. A galera vai entender bem isso aí. Então isso atrapalha o seu rendimento e tira o seu foco na evolução técnica. Mas se esse desenho, presta atenção nisso agora, mas se esse desenho tiver uma finalidade importante, não hesite em fazê-lo, independentemente de quem tenha pedido. Então sua mãe chega e fala assim, se desenha sua avó, eu quero dar um presente de Dia das Mães para ela, eu gosto muito. Você não vai falar não para sua mãe, você vai desenhar sua avó e ponto final. Né? Então tem que ter um certo ponto de equilíbrio. O que não pode é assim, seu amigo de escola, seu amigo do trabalho, chega e fala assim, desenha meu filho aqui, a tua foto, você faz para mim, quanto você cobra? Você fala assim, nossa, eu cobro R$200. Nossa, mas é muito caro. Mais fácil é dar o trabalho presente pro cara. Então não vale a pena. Agora, se você se dispôs a fazer assim, olha, eu estou aqui, eu desenho, eu quero que vocês me deem desenhos, peçam desenhos para eu treinar. É uma outra forma de enxergar, tá? Acontece muito. Então aí é legal, aí o cara está contribuindo, ele está com um objetivo de aperfeiçoar em alguma coisa e aceita as encomendas. Agora, se você tem uma linha que você quer se tornar um ilustrador, você quer trabalhar com games, você quer conhecer anatomia, você quer fazer arquitetura, então você não pode ficar perdendo tempo. Né? As pessoas, quando descobrem que você desenha, vem o tal do me desenha, que é uma coisa terrível. Então isso acontece muito e nós temos, eu vou falar isso por experiência própria, tá? Temos que aprender a falar não. A Beatriz, a minha esposa, sempre fala isso. Quando você diz não para certas coisas, você está dizendo sim para você. Tá? Isso é muito importante. Às vezes você está ali com um projeto, depois de um bom tempo, né, você acaba aprendendo, você acaba adquirindo sabedoria, né? Porque antes meu coração era muito mole, estava cheio de coisa para fazer quando eu prestava serviços, ainda quando eu fazia trabalhos, ilustrações, desenhos, etc. Eu estava assim,
até o pescoço, e chegava alguém e falava, Osmar, você consegue fazer só isso aqui pra mim? E eu, assim, naquela, naquele ímpeto de ajudar a pessoa, ah, não, faço sim, pode deixar, fica tranquilo, eu faço o seu trabalho sem problema algum. Eu me prejudicava ao extremo, porque eu tinha que ficar trabalhando até mais tarde, às vezes tinha que correr um pouquinho mais, perdia a qualidade do trabalho. Então é muito importante nesse momento, quando, a não ser que você, como eu falei, que você queira fazer aquilo ou precise fazer aquilo por um motivo muito importante. Vamos para o próximo aqui. O terceiro item desse mandamento: não desenhe apenas para criar um post nas redes sociais. Ô, Osmar, mas o que é isso? Como você está falando uma coisa dessa? Então vamos lá. Usar as redes sociais como mecanismo de divulgação e networking é uma das coisas mais importantes para o desenhista e você não pode ficar fora disso. Jamais você pode deixar de postar. Eu posto direto, tá? Mas eu tenho meus objetivos. Então, quando você tem um objetivo e aquilo está dentro da sua linha de treinamentos, etc., tem que mostrar para o mundo o que você faz. Aliás, é muito importante que vocês saibam também como vender o trabalho de vocês. Para quem, por exemplo, tem várias situações. Ah, eu quero arrumar um emprego, tá? Relacionado a desenho. Então, busque o lugar certo, o caminho certo. Isso é tema para outra live, tá? Não dá para falar agora que é muito complexo. Ou eu quero vender desenhos aleatórios e eu já tenho um trabalho, já tenho um emprego e quero fazer rostos, quero fazer qualquer outra coisa. Você tem que divulgar o seu trabalho. Então, nesse ponto de vista, você deve usar e abusar das redes sociais. Ponto. Mas subutilizar esses recursos apenas para a publicação de desenhos aleatórios e sem propósito significa queimar o seu tempo valioso no seu processo evolutivo e consolidação de carreira. Eu vou falar já já do tempo, tá? A quarta dimensão. Então quando você faz, meu amigo publicou um desenho, nossa, eu curti pra caramba, achei legal, vou fazer um melhor que o dele. Isso acontece com adolescentes, né? Uma galera mais jovem, não com a galera mais velha. Até acontece com outro. Mas assim, quero fazer um desenho porque achei legal, vou colocar aqui porque isso vai me dar curtida. Curtida não dá nada. Tá? Curtida é curtida. Vai lá, o cara apertou o botão. Às vezes o cara quer curtir ali só por questão de, meu amigo, eu vou curtir. Curtida não resulta em nada. Você tem que ter objetivos. Curtida é importante, sim. Curtida, ela massageia o ego, ela ajuda a pessoa a criar, a elevar a autoestima aí, né? Eu tô tendo uma curtida, que bacana. Isso é importante, faz parte, mas que faça parte dentro do seu objetivo definido. Fechou? Bora pro outro. Estamos quase terminando o segundo mandamento, tá muito legal. Então vamos lá, não desenhe sem seguir uma didática para o desenvolvimento do raciocínio geométrico. Tá? Então tem muita gente que fala assim, nossa, vou desenhar, né? Então não sei o que eu vou fazer, preciso treinar, mas eu não tenho uma sequência de treinamento, por onde eu começo, o que eu faço hoje. Então isso acontece muito, tá ali perdido, né, no meio do nevoeiro, começa a tirar para todo lado. Hoje eu desenhei um mangá, amanhã eu vou desenhar, sei lá, o Homem-Aranha, depois eu vou desenhar qualquer outra coisa. Então perde, né, perde esse fio da meada. Então vamos lá, deixa eu ler, senão o negócio vai longe aqui. Assim como um processo de construção de uma casa, vou fazer uma analogia aqui para vocês, nós também devemos seguir etapas para a evolução do nosso desenho, através da organização do nosso raciocínio geométrico. Osmar, o que é o raciocínio geométrico? Tá? Raciocínio geométrico é uma coisa que eu prego demais no meu curso. Se você é meu aluno e estiver assistindo, você sabe o que eu estou falando sobre o raciocínio geométrico, né? Através de fracionamento, etc, 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 que não dá para explicar aqui agora. Então, ele é o principal instrumento para o desenvolvimento do centro criativo. Ponto final. Por que eu preciso de um centro criativo? Bom, você vai trabalhar numa grande empresa de games. Vou fechar no games aqui. Você precisa ser o quê? Criativo ou apenas produtivo? Produtivo qualquer um pode ser. Agora, criativo é o que diferencia no mercado em tudo. Um grande escritor criativo, ele se diferencia no mercado. Um grande diretor de cinema. Sabe, qualquer profissão que você tenha criatividade envolvida no que você faz, você se diferencia, você consegue os melhores, né? É a luta pela sobrevivência, assim, no bom sentido. Dentro do mercado, você não ser melhor, porque eu não penso assim, não existe alguém melhor que o outro. Existem fases melhores, né? Hoje eu estou numa fase melhor que, sei lá, um outro profissional, que muitas vezes eu nem conheço, e na maioria das vezes, eu acho que quase em todas as vezes eu não conheço. Você também não conhece. Então, existem as fases. Então, não existe essa coisa de, nossa, eu tenho que ser o melhor. Isso acontece
você tem que procurar sempre estar à frente. Então, só desenvolvendo o raciocínio geométrico. O que é o raciocínio geométrico? É você saber exatamente o que você está fazendo de forma coerente, aliado, né, o desenho aliado a outras leis da vida. Física, matemática, anatomia. Se o desenho não tiver atrelado a isso, o seu desenho é simplesmente uma cópia. Tá? Ponto final. Deixa eu seguir aqui, senão vai longe. Sem uma sequência lógica e funcional de aprendizado e treinamento, esse raciocínio levará um tempo muito maior para o seu desenvolvimento. Estou dizendo aí, ó, o raciocínio geométrico, né? Para poder tem que gerar o raciocínio geométrico para depois desenvolver o centro criativo. Então, se você não tiver uma sequência lógica e funcional, então esse raciocínio vai levar muito mais tempo ou ele nem vai se desenvolver. Então, é isso que acontece. Então, muita gente desanima do desenho, começa a desenhar, começa a pegar métodos antigos, formas antigas, começa a pegar tudo que tem de tutorial, que tem na internet, pega aqui, pega ali, vai vendo, vira uma confusão mental, não tem uma orientação, acaba desistindo. Tá? Ou então continua fazendo o desenho, só que não tem um objetivo, não chega a lugar nenhum, desanima também, fala, nossa, o desenho é uma porcaria, não dá certo. Então tem que ter uma linha de raciocínio para treinamento, para aprender, tá? Aprender, sempre a gente aprende. Eu tenho, nos meus 52 anos, estou aprendendo, aprendo e vou aprender até o último dia da minha vida, tudo relacionado a desenho e as outras coisas da vida também. Então, não só ter esse raciocínio formado em relação ao aprendizado, mas também como você vai vender, como você vai se vender aí no futuro próximo, tá certo? Mandamento número 2, fechamos, não faça desenhos em vão e sem objetivos definidos. Vamos para o terceiro e último de hoje, porque amanhã tem mais. Tá? Vou só me organizar nas camadas. Tão estranho fazer uma live sem desenhar, mas vamos embora. Mandamento número 3. Treinar todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Nossa, Osmar, mas o que você está falando? O mandamento é santificar os domingos e festas de guarda. Ou seja, você descansar, dependendo da sua religiosidade, você usar esse dia para Deus, enfim. Não vou entrar no mérito da religião, todos nós temos as nossas, né? Mas quando eu digo assim, treinar tudo, inclusive aos domingos, você pode santificar o seu domingo, você pode treinar, brincar, se descontrair, não levar no... Nesse domingo você pode sim fazer um desenho para publicar, uma coisa mais descontraída, sem aquela coisa de treinamento, aquela coisa que ninguém pode mexer com você, que você fica nervoso no domingo, não é por aí, tá? Mas é importante treinar. Quando eu digo treinar todos, inclusive domingos e feriados, eu estou sendo extremo. Osmar, eu treino 1 hora por semana. Tá bom, tá excelente. Você está progredindo. A cada hora que você treina, eu recomendo sempre para os meus alunos, né? Quando as pessoas fazem contato comigo, Osmar, eu quero comprar seu curso e tal, quero assinar o seu curso. Como que eu faço? Deixa eu ver meu microfone aqui. Tá legal. Estou sempre ocupado, se não muda a frequência. Como que eu faço? Eu falo, você tem que treinar pelo menos 2 horas por semana, tá? Se você dividir isso em 7 dias, você vai ter alguns minutinhos por dia. Se você puder canalizar isso em 2 ou 3 dias, melhor ainda, porque você não quebra muito, tá? Mas pelo menos 2 horas por semana, isso é muito legal. Osmar, eu consigo treinar 2 horas por dia. Eu já nem recomendo tanto, porque vai chegar um momento que vai ficar extremamente cansado ou cansada, aquela coisa maçante, né? A não ser que você tenha um objetivo muito, muito, muito ali do lado. Eu conheço algumas pessoas que tiraram o ano sabático só para treinar. Os caras saíram do Brasil para trabalhar em empresas, grandes empresas de games. Então eu acho que vale muito a pena dependendo do seu propósito, tá certo? Bora lá. Só 3 slidezinhos aqui. 3 não, tem 2 só para fechar aqui. Então vamos lá. Falando sobre treinar todos os dias, inclusive os domingos. Quando se diz, tá? Agora eu vou falar uma coisa muito importante. Você ficará bom com o tempo. Tem muita gente que se conforma com isso, né? Nossa, que legal. Então, como eu estou lendo aqui o livro de desenho, estou assistindo alguns vídeos aqui, alguns vídeos e vou ficar bom com o tempo. Não é assim que funciona, tá? Não vou entrar no mérito disso também dos 3 pilares, senão fica muito complexo. Vai ter uma semana que eu vou falar sobre os 3 pilares. Então isso significa que significa
Volta. Isso não significa que cruzar os braços e esperar o tempo passar, né? Pois a habilidade virá naturalmente. Então não é assim. Eu vou ficar sentado esperando ali, vai dar tudo certo que eu vou aprender o desenho. Não vai funcionar. Sem treinamento não haverá o equilíbrio entre os centros cognitivo e motor. Então nós temos os três pilares, né? Do conhecimento, do treinamento e da experimentação. Então se você não tiver treinamento, você não vai ter o equilíbrio desses centros e o resultado vai ser estagnação do centro criativo, tá certo? Então, treinar é muito importante, não adianta parar e cruzar os braços. Esse foi um slidezinho muito rápido. Vamos lá. Próximo. Com o treinamento constante, você harmonizará as 4 dimensões do desenho. Osmar, como 4 dimensões? Isso do desenho, eu conheço 3 dimensões, né? Então vamos lá. Tornar-se um bom desenhista é um processo que requer muito mais do que dominar as 3 dimensões convencionais do desenho. Quais são? Quem faz meu curso conhece: altura, largura e profundidade. Isso é perspectiva, tá? Fosso tridimensional. Então, não é só isso, é um processo que requer muito do aproveitamento da 4ª dimensão. 4ª dimensão, sim, o tempo. A 4ª dimensão é o tempo. Então, o treinamento ele faz com que você aperfeiçoe muito mais rápido, né, esse conhecimento que você tem em relação às outras dimensões, às outras técnicas. Então, quanto mais você praticar, mais rápido você consolidará os seus pilares pessoais do desenho, que é o conhecimento, que eu acabei de citar, a prática e a experimentação. Certo? Deixa eu ver, a galera tá entrando aqui. Tô com 8 pessoas na live. Eu vou abrir agora para algumas perguntas do que eu falei, quem acompanhou aí. Se tiver alguma pergunta pendente, eu respondo amanhã. E é isso que eu tenho que falar sobre os 3 primeiros mandamentos, né? Eu gosto de ser objetivo em tudo, né? Inclusive aqui nesses slides, nessa live, para não ficar aquela coisa muito longa, enrolando, falando bonito, falando muito. Não, tem que pegar ali e ser muito eficaz. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou encerrar em 35 minutos e amanhã eu volto com mais 3 mandamentos. E na sexta-feira eu vou fechar com os 4 últimos mandamentos. Então não vou revelar aqui os mandamentos, né? Os mandamentos vão ficar assim, bem na surpresa, né? Beleza, então a galera tá tranquila. Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Amanhã eu volto. Não percam a live, vai começar 8 horas, 8h03, 8h04, dependendo do atraso aqui do meu aplicativo, tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que todo esse conhecimento possa agregar aí coisas boas no dia a dia de vocês relacionado ao desenho. E lógico que se você assistiu a live e não concordou com alguma coisa, essa é uma opinião que eu tenho, é uma vivência, né? Da minha carreira, é que eu já passei por isso, eu já vi alunos presenciando isso, presenciam até hoje. Eu fiz estou fazendo esses 10 mandamentos aqui, justamente com o melhor objetivo aí a melhor intenção, melhor dizendo, de ajudar a todos aí no seu dia a dia. Beleza? Então, volto amanhã. Um grande abraço a todos e valeu!